Queria começar com Mateus capítulo 5, versículo 8. Há uma promessa de Jesus para nós. E essa promessa, ela é maravilhosa, espetacular, extraordinária. E essa declaração dita por Jesus, ela fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você pode proclamar essa mensagem, essa promessa de Cristo. Vamos juntos ler, dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, queridos? Eu estou ansioso, na expectativa de ver Deus nesses dias do sobrenatural. E em cada reunião que a gente se reúne aqui no templo, nas casas, o nosso desejo é ver Deus, é contemplar o Senhor, é contemplar a formosura do Senhor. Assim como Davi orou, ele disse: um desejo, uma coisa eu te peço, uma coisa eu peço, que eu possa habitar na casa do Senhor, para ver as suas maravilhas, para ver a sua beleza e aprender no seu templo. Mas Jesus, ele dá uma promessa aqui para nós: bem-aventurado os limpos de coração. E ele diz que estes verão a Deus. Então, significa que nem todo mundo vai ver a Deus. Nem todas as pessoas vão perceber a Deus. Por isso que eu pedi para sentar, porque é uma maneira da gente eliminar as distrações. É uma forma de você também colocar o seu coração na palavra. Porque é uma maneira de você trazer a sua mente cativa para a palavra de Deus. E nessa quarta-feira foi tão espetacular a reunião que eu estava presente de Life Group. Eu fui tão abençoado, tão edificado, fui tão encorajado. E eu acredito que foi ali, durante a reunião de Life Group, que Deus, falando no meu coração, me levou para essa reflexão de hoje. Aquilo que nós vamos compartilhar em alguns minutos. Então, assim, a promessa é que Deus deseja que nós o vejamos, mas nem todos nós, às vezes, conseguimos ver a Deus. Numa reunião desta, é possível, e em muitos lugares, é possível alguém estar no meio e não estar vendo a Deus, de não estar vendo o Senhor, porque existem outros elementos que estão atrapalhando a percepção, a visão de Deus. Porque às vezes a gente tem a tendência de rejeitar as coisas do Senhor. É uma pergunta que nasceu no Life Group. Quando a gente lê um texto lá na quarta-feira, um texto que era um dos textos da ministração, e aí ali surgiu essa colocação. Enquanto estávamos lendo esse texto de Tiago 1:21, ali o Espírito Santo, usando ali os irmãos, usando ali as pessoas, isso me inspirou muito. E a pergunta que surgiu no Life Group é: por que às vezes as pessoas ou a gente tem a tendência de rejeitar? Fale comigo, rejeitar. Por que às vezes a gente rejeita as coisas do Senhor? Por que às vezes a gente rejeita o enviado do Senhor? Deixa eu te falar algo para você. Quando você rejeita a palavra que eu estou pregando, você não está rejeitando ao Márcio. Você está rejeitando a Jesus. Por isso que eu não me incomodo at all mais. Eu tento fazer pausas, chamar a sua atenção, mas não está me incomodando. Se você não receber a palavra que eu estou pregando, não será problema meu, vai ser problema seu. Vai ser problema seu. E você vai colher o fruto disto. Porque Jesus prometeu assim: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem rejeita o que eu enviar, está rejeitando a mim. Então, ponto final, você não está rejeitando o Márcio, você está rejeitando a Jesus. Entenderam, queridos? Então, a pergunta que surgiu no Life Group é: por que às vezes a gente tem uma tendência de rejeitar as coisas do Senhor? E eu me lembrei de algo que foi colocado, até acho que pelo líder, ou por alguém lá, falou assim: mas, não, acho que uma irmã falou assim, mas por que às vezes a gente não rejeita tudo, a gente rejeita algumas coisas? Porque às vezes no culto a gente está ensinando, pregando, e muitas vezes a gente rejeita algumas coisas que são faladas e outras não.
A gente até recebe algumas coisas. Pode colocar a luz no máximo, por favor, que eu preciso ver, está mais clara melhor, senão... Isso, obrigado. Não, é nos irmãos, querido. Aqui comigo vocês resolvem, é só com os irmãos mesmo aí. Então, assim, por que às vezes a gente está ignorando, rejeitando algumas coisas e outras não? O problema, o texto aqui que a gente vai ler, ele vai revelar a causa disso. Em Tiago capítulo 1, versículo 21, que foi um texto usado no Life Group essa semana, diz assim, portanto, Tiago capítulo 1, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Vamos só parar aqui um pouquinho só. O texto bíblico, ele está dizendo, vamos nos despojar. Despojar, o significado dessa palavra, no original aqui, a palavra no grego, se não tiver na ordem, procure a ordem aí, queridos. A palavra no grego, não sei se a pronúncia está certa, mas é apotitimi, que quer dizer colocar de lado, tirar do caminho, remover. A palavra no grego é essa palavrinha ali, ó, apotitimi, ou alguma coisa assim, mais ou menos assim que se pronuncia no grego. Essa palavra despojar-se significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Muitas vezes a gente está na nossa casa, no nosso tempo com Deus, no devocional, lendo a Bíblia, orando, num culto como este, numa reunião de life group, talvez numa conversa com o irmão, e às vezes a gente não está vendo a Deus, porque tem alguma coisa no nosso caminho, tem alguma coisa nos atrapalhando. Something blocking, alguma coisa está no caminho, alguma coisa está nos atrapalhando de ver a Deus. E muitas vezes, esse texto de Tiago, que a gente vai continuar lendo, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, aí o texto ele completa, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Gente, a palavra de Deus, a palavra que nós ministramos, a palavra que nós instruímos, a palavra que a gente ensina, toda vez que alguém sobe aqui nessa plataforma, né, a gente costuma falar altar, mas nessa plataforma, porque o altar é a sua entrega. Quando você vem à frente, isso representa a sua entrega, lugar de sacrifício. Mas toda vez que alguém sobe aqui em cima para usar a palavra de Deus, irmãos, você pode ter certeza, confiança, tranquilidade. Você pode estar muito convicto de que ninguém vai subir aqui. Nós não autorizamos ninguém subir aqui para falar ladainha, para falar o que pensa, para falar o que acha, para falar o que imagina, para falar o que supõe, de forma alguma. Nós somos muito criteriosos aqui na igreja. Por 17 anos, eu sou muito criterioso com quem vai subir aqui em cima. São pessoas que nós primeiro conhecemos quem são elas. Não é porque elas pregam bem, não é porque elas têm um discurso bonito, não é porque elas têm uma boa fala, uma boa dicção, uma boa comunicação, nada a ver com isso. É se elas têm exemplo e têm credibilidade para falar isso. Então, quando nós tomamos a palavra de Deus aqui, é porque estamos declarando para vocês a palavra do Senhor. Nós nunca subiremos aqui, eu nunca jamais subi neste altar, ou jamais subirei aqui em cima para trazer uma palavra com dolo, com engano para vocês. Nunca na minha história de vida cristã, eu tenho parceria, associação, não tenho associação alguma com engano, nem com dolo, nem com trevas, porque nós somos da luz, o nosso compromisso é com a palavra, com a verdade de Deus, queremos pregar e praticar a verdade, o nosso compromisso é com a luz de Deus, com a palavra de Cristo, não há em nós dolo, e eu falo isso, palavras do apóstolo Paulo, não estou aqui fazendo um discurso pessoal para me defender, estou usando a própria palavra de Deus. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala assim, a nossa pregação não provém de dolo ou de hipocrisia. Então aqui nessa casa, pode ficar certo, tranquilo, meu irmão, que quando tomamos a palavra de Deus é para ensinar a verdade.
Talvez ela pode gerar um desconforto em você. Talvez ela vai gerar um desconforto não, em você. Talvez vai gerar alguma coisa, mas não é para te acusar, não é para te expor, mas é para que você se arrependa. É para que você possa receber a luz do Senhor, para que as escamas caiam e você possa ver a luz de Cristo, para que você possa ver o Senhor. Sabe por que a razão? Que muitas vezes nós não estamos vendo o Senhor e hoje já começa uma preparação para o sobrenatural. Semana que vem vai ser o pré-sobrenatural. Nós vamos já entrar na atmosfera do sobrenatural, mas hoje a gente está preparando a igreja para viver as coisas grandes de Deus. Porque o propósito sobrenatural é isso, é você ter experiências com coisas que não são dessa terra, que são dos céus, que são de cima. Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas coisas que são da terra. Sobrenatural diz respeito a coisas que elas não são naturais, elas são divinas, elas são eternas, elas procedem de Deus, do Espírito Santo. E você precisa ver Deus. Mas para você ver Deus, você e eu e você precisamos nos despojar. Fale comigo assim, eu preciso me despojar. Diga para a pessoa do seu lado, você tem que se despojar. O que é se despojar? Essa palavra despojar, ela traz uma ideia também de você se despir. Hoje de manhã, eu me despir, não na sua frente. Mas eu me despi, eu tirei as roupas para colocar uma outra roupa. Eu tive que trocar de roupas. Essa palavra despojar-se diz respeito a tirar o que está te atrapalhando, tirar, remover, traz uma ideia de remover roupas sujas, roupas imundas, tirar o que te atrapalha para se vestir de algo novo. Então, despojando-nos. Por que somos incapazes de ver e perceber e receber de Deus? Por que somos incapazes? A razão, aqui está a fala do Life Group, dos irmãos, que me impactou. Vocês querem ouvir? Eu fui impactado nesse momento do Life Group. A razão porque muitas vezes nós não recebemos a palavra de Deus, ou alguns assuntos, é porque existe impureza e malícia no nosso coração. E aqui foi um negócio extraordinário. Eu já li esse texto, já preguei sobre esse texto, mas a fala que eu ouvi no Life Group essa quarta-feira me impactou. Dita pelos irmãos, eu fui abençoado. Alguém disse, a razão porque muitas vezes você, eu, nós, não recebemos certos assuntos da verdade de Deus, é porque há malícia no seu e no meu coração. É porque existe impureza no coração. Sabe por que às vezes você julga, quando a gente está aqui em cima, pregando a palavra santa de Deus, a viva, genuína, o leite puro, que é poderoso para salvar a nossa alma. Sabe por que a gente rejeita? É porque tem impureza no coração. É porque tem engano, tem invejas, tem amarguras, tem sujeira. É porque tem malícia. Sabe o que é malícia? Todo tipo de pensamento ruim. Todo tipo de pensamento perverso. Todo pensamento que está desvirtuado, que está contaminado, que está desassociado com a verdade. E muitas vezes, queridos, a gente pensa que o que estamos pensando é verdade, mas não é verdade. É uma malícia. E malícia, muitas vezes, ela se apresenta com uma cara de verdade. Por isso eu queria continuar lendo com vocês. Abrem comigo, por gentileza, Tiago. Não, eu vou pular essa parte. Vamos para Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Eu vou linkar um outro texto com esse momento agora. 1 Pedro capítulo 2. No verso de número 1. 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos compreender em Deus como a gente pode ver a Deus. Como você poderá ver Deus. Como é possível hoje, no presente, você ver Deus? Talvez você pergunte, pastor, eu posso ver a Deus? Sim, você pode ver a Deus. Pastor, mas ninguém me viu a Deus? Sim, mas hoje você pode ver a Deus. No passado era impossível, mas hoje você pode ver Deus. Existem pessoas no Oriente Médio que estão recebendo a visão
nítida e clara, visível de Jesus, que estão recebendo a manifestação visível do Cristo ressurreto, e elas se convertem apenas por receber uma visão de Jesus. E nem convertidas são, mas porque elas estão clamando a Deus, buscando uma resposta, e elas clamaram por aquilo que elas ainda não conhecem, mas Jesus se manifestou para trazer a salvação para elas. Como é que você vê a Deus? O caminho está aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, e essa palavra, ela repete várias vezes no Novo Testamento. Despojando-vos, portanto, de toda o quê? Maldade, dolo, de hipocrisias, o que mais? Invejas e de toda sorte de maldade que sai da boca. Maledicência são palavras erradas, palavras torpes, palavras sem graça, sem transmitir graça para quem vai ouvir. São palavras que estão totalmente fora do padrão de Deus. São palavras que contaminam, são palavras que carregam veneno. Maledicência é toda palavra que você ouve, seja de alguém, ou que você está se expondo, que contém veneno. Malícia é um veneno. Quando você ouve um comentário de alguém, cara, se aquilo tem malícia, se tem uma perversidade, ou seja, se não é genuíno, se não está de acordo com o original de Deus, se não está de acordo com aquilo que é a verdade de Deus, porque escute uma coisa, querido, muitas vezes aquilo que você acha que é a verdade não é a verdade. Por isso que em Romanos tem um verso que fala assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Sabe por quê? Você não tem a verdade. A verdade é uma só, a verdade é Cristo. Nós conhecemos a verdade e pregamos a verdade, mas a verdade é uma pessoa, a verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Então não é o que você acha, não é o que você está tentando explicar ou defender, porque a verdade é uma pessoa, e quando você se abre para essa pessoa, quando você acolhe no coração com mansidão a palavra da verdade, que é Cristo, que é a verdade, aí você começa a viver a transformação, os seus olhos começam a ser abertos para você contemplar a Deus. Então despojai-vos, despojando-vos, 1 Pedro 2,1, de toda maldade, dolo, que é engano, hipocrisias, invejas e toda maledicência. Nós precisamos tirar os excessos, remover as impurezas, precisamos nos desintoxicar. Por isso que o jejum, ele é fundamental, o jejum é uma ferramenta espiritual para isso acontecer. Nós não jejuamos para fazer Deus mover as coisas. Na verdade, Deus, ele sempre será o mesmo durante, antes e depois do jejum. Mas ele vai transformar você. O jejum vai trabalhar no seu coração. O jejum vai mexer no seu coração, para que você possa então trazer as realidades de Deus para a terra. O jejum é uma ferramenta espiritual para quebrantamento do coração, queridos. O jejum vai quebrantar o nosso coração. Quantos aqui, não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui jejuaram semana passada? Quantos de vocês jejuaram? Teve vários irmãos que jejuaram 3 dias inteiros na semana passada. Eu fiz de segunda para terça, de quarta para quinta e de ontem, terminamos ontem, eu e a minha família, terminamos ontem às 5 horas. Nós começamos às 6 horas, entregando o alimento para Deus e só voltamos a comer 5 horas no dia seguinte. Nessa semana agora, você pode se juntar a nós. Você pode começar hoje, meia-noite. Vai ser menos tempo hoje. Essa semana vai ser menos tempo, mas todos os dias. Menos tempo, mas todos os dias. Meia-noite, não mais comida você vai ingerir. Até às 5 da tarde. Você apenas bebe água. Amém? O jejum é uma forma de você tirar os excessos. Os excessos, não só do físico, mas os excessos que controlam você. As coisas que estão tentando te controlar, as impurezas.
O jejum é um tempo também de despojamento, é tirar a roupa velha. O nosso irmão que ministrou semana passada falou disso. O jejum é trocar as vestes, é você tirar a veste velha para você receber e se revestir de vestes novas. Então, quem quer ver a Deus? Eu sei que você quer ver a Deus, eu quero ver a Deus. Nós oramos, entregamos o jejum ontem com uma oração. Deus, nós queremos sinais e prodígios. Senhor, nós queremos e nós damos boas-vindas à manifestação do sobrenatural em nossa igreja. Venha o teu reino com manifestações sobrenaturais. Nós queremos. Amém, queridos? Uau, amém? Você precisa jejuar para você querer mais, porque a falta de fé tem a ver com isso também. O não acreditar é porque você precisa jejuar, porque o jejum libera o canal da fé. O jejum vai liberar a sua fé, vai tirar, vai desintoxicar o acúmulo de maldade que está no seu canal, impedindo você de crer. Não seja um Tomé, seja um crente. Chega aqui no semana que vem, domingo que vem, que vai ser o pré-sobrenatural, já venha com o seu freio de mão solto. Não venha com o freio de mão puxado, solte ele. Fala, Deus, eu quero ter experiências novas. Chega de vinho velho, chega de roupa velha. Vocês são os mais antigos, mesmice. Novidade, meu irmão. Sai da caixinha. Busque algo novo em Deus. Novidade, vinho novo. O vinho novo precisa de um molde novo. Você tem que se abrir para o novo. Não tente colocar coisas novas nos padrões antigos. Abra-se para o novo de Deus. Então é sobrenatural mesmo. Você vai experimentar o céu na terra. Esse é o coração do que Deus trouxe para a gente há 2 anos atrás. É um tempo de céu na terra. Então comece essa semana a ser intencional. Convide as pessoas, compartilhe o link lá que a esposa, a Pri pediu. Seja intencional, seja um evangelista agora. Acompanhe as postagens da igreja no Instagram, lá no Facebook page, no canal do YouTube. Compartilhe, compartilhe com a comunidade brasileira aqui em New Orleans. Tanta gente para ouvir o evangelho, tanta gente para você convidar. Vamos encher essa casa, vamos encher. Vai ter tanta gente, vamos sentar no chão se precisar. Vamos sentar no chão, espalhar a gente pelo chão afora. Mas todo mundo vai vir receber de Deus. Amém? Traga os enfermos. Pessoas que estão enfermas, traga eles para serem curadas por Deus. Vamos viver tempos extraordinários. Tempo de manifestação de Deus. Amém, queridos? Como podemos limpar o coração? Abra comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu vou ler na NVI, tá, gente? Agora, eu vou ler na NVI, nessa parte aqui da passagem. Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Tiago 4, do versículo 7 ao versículo 10. Se você deseja ver ao Senhor, se você deseja ver Deus, se você quer ver o Senhor, o caminho continua aqui. Tiago dá para a gente uma direção para a gente poder ver o Senhor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente que está fugindo, é da igreja, fugindo do Life Group, fugindo dos líderes, fugindo do pastor, fugindo do diácono, mas devia fugir do diabo. Você fica se expondo à conversa do diabo. Está ouvindo malícia, está ouvindo o diabo. O diabo às vezes não vai aparecer com cara de diabo para você não, ele vai aparecer com pessoas. O diabo nem sempre vai vir com cara de diabo, vai mandar pessoas no seu caminho. Vai mandar, é uma conversa, é uma mensagem, é um compartilhamento, é um vídeo, talvez até um vídeo. É um filme, é uma cena, é uma conversa, é alguma coisa, ele vai aparecer para te enganar. Então submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí aqui a chave para você ver a Deus, olha o próximo texto, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deixa eu te falar a chave para o sobrenatural. Não fique de braços cruzados. Ah, Deus, eu quero viver um sobrenatural, mas não, faça alguma coisa.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É a medida da sua fé, da sua busca, é a medida que você se lança, que você vai experimentar mais dEle. Deus é cavaleiro, Deus é gentil. Deus não vai empurrar a porta. O diabo, ele empurra a porta. O diabo, ele entra na sua casa, ele não pede permissão para a sua casa. Ele manda os devoradores, o gafanhoto, o destruidor. Ele come os come-comes que vêm lá para roubar as coisas de você. O diabo, ele entra. Basta ter uma ilegalidade. Basta você dar brecha. Basta você dar uma ocasião. Traga a sua mente, filho, filha, para a palavra de Deus. O diabo, ele quer roubar aquilo que Deus já deu para você em Jesus. O diabo quer roubar. Como é que ele rouba? Através da sua desobediência. Naquilo que você é desobediente, o diabo vai ter acesso. O diabo, ele só toca na vida do crente quando existe lugares destruídos, brechas, desobediências, iniquidades, ilegalidades. Então, quando você dá permissão, o diabo ele entra. Agora, Deus, ele bate na porta, ele convida. Ei, venham, venham, aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Está aqui o texto. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aqui está uma chave para você ver a Deus. Purifique o coração. Eu quero encerrar esse momento convidando toda a igreja para um tempo de purificação do coração. Como é que você limpa o coração? Como é que você purifica o coração? Temos que ser intencionais. Temos que ser intencionais. Temos que deixar o fingimento. O fingimento. Sabe o que é fingimento? Você mostra uma coisa, mas atrás é outra. Você tem até um discurso, mas você não pratica nada do que você fala. O Geiso hoje pregou aqui hoje na hora do dízimo, Geiso. Sabe, você fala uma coisa, você ouve, mas você não faz nada do que você ouve, meu irmão. Você está enganando a você mesmo, está em fingimento. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus fala assim: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe como se honra a Deus só de lábios? Você ouve, você até sabe que é a palavra de Deus, mas você não pratica, você não coloca em prática. Devemos deixar toda postura de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Mente dividida. É uma mente que fica em cima do muro. Você não tem aliança com a igreja. Não tem aliança com a casa, nem com Deus. Sabe por quê? Sabe o que eu tenho aprendido? Pessoas que não têm aliança com a igreja, porque não têm aliança com Deus. Porque é impossível você ter aliança com Deus e não ter aliança com a igreja. Não tem como você não ter aliança com Deus e não ter aliança com a igreja local. É só um reflexo. Quando você não se compromete com a igreja local, a igreja de Cristo, que é a igreja que somos nós, quando você não tem raiz, compromisso, fidelidade, quando você não assume a sua identidade de um cristão, quando você não fala, essa é a minha igreja, essa é a minha casa, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar desse lugar, eu vou cuidar da casa de Deus. Quando você não faz, é porque o seu coração está longe do Senhor. Porque honra de lábios, mas o fruto não mostra aquilo que você é. O fruto não está lá. Deixa eu falar algo para você. O Senhor quer que eu e você sejamos uma igreja pura, limpa, imaculada, sem manchas, sem sujeiras, queridos. Porque Ele vai buscar uma igreja pura, uma igreja que está limpa. O Senhor não virá para uma igreja que está imunda, que está suja, que está em fingimento, que está brincando, que está se contaminando com esse mundo, com o pecado. Você não pode se contaminar com o pecado nem com o mundo. E hoje, em muitos lugares afora, onde tem gente que professa a fé, mas são amigos de Deus e amigos do mundo. Eles querem a Deus, mas também querem o mundo. Eles querem a Deus, mas querem também uma vida de duplicidade. Sabe o que é isso? Ânimo dobre. Você quer Deus, mas você sabe que Deus é o caminho, a verdade e a vida, mas você não quer largar o mundo, você não quer largar as coisas
que a carne quer, que a carne gosta. Então deixe a postura de ânimo dobre. Como você pode limpar o coração? Como podemos limpar o coração? Hebreus capítulo 12, vou terminar com esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus, queridos? Sinceramente, você quer ver Deus? Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus de manhã, eu quero ver Deus no lanche, eu quero ver Deus na janta, eu quero ver Deus dormindo, eu quero ver Deus o tempo inteiro. Se você andasse comigo, talvez você iria me achar uma pessoa meia maluca. Porque eu faço, o meu estilo de vida, ele não é muito normal. Eu estou andando, eu estou falando com Deus, eu estou dirigindo, estou falando com Deus. Eu posso estar perto de você e orando em línguas. Às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa, de repente eu começo a orar em línguas. Eu estou na rua, estou no comércio, de repente, um dia atrás, eu me esqueci que eu estava num lugar, estava orando em línguas alto, e acho que eu esqueci que eu estava num lugar. Porque eu fui impulsionado a começar a orar por alguma coisa. Eu fui levado a orar naquele momento por alguma coisa, que eu desconheço. Mas o Espírito Santo me impulsionou a orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas, depois eu tive que me lembrar, pois eu estou num lugar público. Só baixei o meu tom e orei, eu e o Senhor. E estava ali em oração, clamando a Deus por alguma situação que Ele me levou a orar. Então, nós devemos desejar ver Deus. Seu coração tem que pulsar por Deus, meu irmão. Muitas vezes o nosso coração está pulsando por outras coisas. Você pulsa por energia, você coloca tanta energia em coisas, em pessoas, em trabalho, você se esforça tanto, seu coração pulsa por tantos anelos, desejos, mas quando se fala com relação às coisas do Senhor, seu coração não está pulsando. Sabe, então, a maneira de você ver a Deus é se santificar. Santificação é uma obra que acontece todo dia na nossa vida. Eu me santifico e busco a santificação todos os dias, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a santificação, ou seja, busquem a santificação, vai atrás da santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Sabe como você não vê a Deus? Sabe por que muitas pessoas num culto como esse não conseguem perceber Deus? Porque está faltando essa limpeza, esse despojamento, tirar os acúmulos de maldade, limpar o coração, se santificar, se falar, Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero buscar uma vida de limpeza, de desintoxicação. Eu quero me despir de toda maldade, de todo dolo, toda inveja, toda malícia, toda contenda, toda briga, toda falsidade, tudo aquilo que me afasta de Ti, o pecado, o mundo. Eu quero me afastar de Ti. Eu quero me afastar dessas coisas para que eu possa ver a Ti, para que eu possa ver o Senhor. Enquanto a gente está se preparando, enquanto os nossos irmãos vão estar aqui me ajudando, eu quero que você curva a sua cabeça por um momento. Eu queria te perguntar, o que tem te atrapalhado de ver a Deus? O que você acha que tem te impedido de contemplar o Senhor no seu dia a dia? De manhã, quando você acorda, você tem conseguido contemplar o Senhor? Quando você vai se deitar, você tem conseguido contemplar a Deus? Quando você está dirigindo, andando pelas ruas, você consegue contemplar o Senhor? Quando você está no meio de uma roda de amigos, você consegue ver o Senhor? Porque ninguém verá o Senhor, não é só no futuro, é também no presente. É você não ver o Senhor na vida das pessoas, é não ver o Senhor na sua vida e não ver o Senhor ao nosso redor, aquilo que Ele está fazendo. Mas a promessa do Senhor é essa: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. E vamos orar e pedir ao Pai que possa limpar o nosso coração, santificar a nossa casa. Eu gostaria de convidar, o meu desejo, o meu apelo para você, igreja, que todos nós possamos estar aqui amanhã, numa reunião de santificação, de oração,
de jejum, de quebrantamento, de mortificação do eu, de mortificação do ego. Pai, nós colocamos nossa vida diante de Ti nesta hora, Senhor. Eu te peço, Santo Espírito, me ajude, ó Deus, essas palavras que eu proferi, ó Deus, que elas sejam transliteradas, que elas sejam, ó Pai, impartidas dentro do coração, dentro do espírito de cada um nesta hora. Eu oro para que a revelação que só o Senhor é capaz de dar a cada um de nós, que ela possa ocorrer no coração dos teus filhos e filhas. Meu Deus, eu oro para que os olhos do entendimento sejam abertos, os olhos do coração sejam desvendados, meu Pai, que todas as coisas que têm se colocado no caminho, que têm atrapalhado a gente de ver o Senhor, de conhecer o Senhor, que o Senhor possa tirar, e que nós venhamos tirar, porque a Tua palavra nos comanda a gente mesmo tirar. Despojai-vos, não é o Senhor que vai fazer isso, é nós que fazemos isso. Despojai-vos, tira do caminho, deixa de lado, coloque à parte as coisas que estão te atrapalhando, que estão te contaminando. Meu Deus, eu oro para que nesta hora o Senhor traga, ó Pai, compreensão, arrependimento para os nossos corações. Olha dos céus agora, Senhor, e contempla o coração de cada um de nós. Somos Teus filhos e filhas, somos Teus servos e servas. Eu oro, ó Pai, para que nesta hora, nesse dia, nesse momento, o Teu Espírito possa varrer, limpar, trabalhar em cada coração, ó Pai. Que o Senhor possa varrer-nos com arrependimento nesses dias. Traz arrependimento para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, ó Pai. Convertei-vos o vosso coração. Oh, convertei-vos e convertei-vos de todo o vosso coração. Voltai para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vocês. Venham a mim de todo o coração, porque eu quero fazer coisas novas, coisas grandes, coisas que tu não sabes, coisas que o seu coração não conheceu ainda, coisas que você não percebeu. Eis que vem algo novo para você, eis que vem dias novos para você. Eu estou para fazer algo novo. Você não percebe, diz o Senhor. Você não percebe, diz o Senhor. Eu estou trazendo algo novo para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, abrimos o nosso coração para o Teu mover, abrimos o nosso coração para o Teu agir, abrimos o nosso coração para a Tua operação. Venha fazer em nós o Teu querer nesses dias, ó Pai. Consagramos, ó Deus, a nossa casa, consagramos ó Deus, a minha casa, a minha família, ó Deus, a Tua casa, a Tua igreja, a igreja do Senhor, ó Pai. E nós queremos santificar esta casa, para ser um lugar da habitação do Senhor, um lugar para a manifestação da Sua glória, um lugar para que o Senhor venha descansar, achar lugar de repouso em nossos corações. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos, vamos adorar o Senhor. Levanta as suas mãos e adore ao Senhor. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Declare.